Oi, eu sou Cris Devacante, vou fazer agora um estudo, uma leitura do mapa do próximo ciclo da alunação de Libra, que começa dia 16 de outubro, às 16h31, e vai até o dia 14 de novembro. Nós temos a lua crescente no dia 23 de outubro, a lua cheia no dia 31 de outubro e a lua minguante no dia 8 de novembro. Para esse período que nós vamos estar vivendo, a gente começa a olhar a lua nova, que é o momento em que o Sol e a Lua estão em conjunção, a 23 graus no signo de Libra, e no mapa do Brasil cai na casa 7 também, que também é uma casa de Libra. Então, é um ciclo que vai tratar muito das relações, dos relacionamentos, dos acordos, dos contratos, dos casamentos, das parcerias, das sociedades. Então, toda a forma de como a gente se relaciona, a nossa posição dentro dos relacionamentos, isso vai ser colocado ali na balança do equilíbrio, da justiça, para a gente conseguir trazer uma análise sobre as nossas relações que estão na nossa vida. Em contrapartida aqui, com o Sol e a Lua, né, forma um T-square, que na oposição aqui do outro lado tem Marte e a Lua Negra, aqui é 20 graus Marte, 28 a Lua Negra, que nessa oposição em Áries, sendo que Marte está retrógrado. Nessa energia de oposição, um fica de frente para o outro, então a ação por si, o seu instinto, a sua vontade, a sua independência, a sua individualidade, a sua identidade, que muitas vezes está aqui reprimida dentro desse Marte retrógrado, dentro dessa Lua Negra, que está trazendo uma insatisfação com a sua autonomia, com o seu posicionamento dentro dessa relação, se coloca ali de frente, meio que num cabo de guerra, entre as relações que você tem na vida. Então, é uma passada limpo para você conseguir encontrar um equilíbrio, um peso, um posicionamento diante dessas parcerias, tá? Desses contratos, desses acordos. Então, vem o agir por si e o agir pelo outro, né? O que eu dou para o outro e o que eu dou por mim, isso está numa balança, está sendo justo, está sendo equilibrado, né? Ou um lado está sendo reprimido, escravizado, manipulado, né? De que forma isso está acontecendo? E aí, essa ponta desse triângulo aqui descarrega exatamente no Júpiter, no Plutão e no Saturno, que ficaram os três agora no movimento direto. Então, eles estão efetivamente mudando as coisas, tudo que foi revisto, assim, desde março, mais ou menos. Agora as coisas estão acontecendo e entrando num período de transformação muito grande. E é exatamente a ponta desse parâmetro que toca esse ciclo. Eles estão em Capricórnio e estão aqui na casa 10, que traz as questões a público, que traz as questões de trabalho, que traz as questões do seu status, da sua popularidade, questões com autoridade, questões com governo. O Júpiter traz muito a ética, a verdade, o direcionamento, o foco, o rumo para que as estruturas vão rumar agora, né? Vão se estruturar de uma nova forma, e contando muito com essa verdade, com essa ética, com essa justiça. E o Plutão traz o encerramento, a morte das coisas que não são mais necessárias, as partes podres que precisam realmente ter um fim, ter uma morte, né? E para trazer uma cura, uma regeneração, uma transformação total aí. Traz muito o empoderamento de muitas situações. E o Saturno é a cobrança, é a autocobrança ou a cobrança de uma autoridade ou de algumas situações que traz a necessidade da responsabilidade, do amadurecimento, de nós sermos responsáveis pelo que nós oferecemos, pelo que nós trocamos, como nós nos posicionamos dentro dos relacionamentos. Por estar aqui numa casa de autoridade, tudo que envolve o que está acima de nós, tanto nas relações governo, situações de chefes, situações dentro da família,
de uma paternidade, situações também com a religiosidade, né, com as leis naturais, com Deus. Então, tudo que está acima de nós faz ali uma pressão com essa cobrança para que nós nos posicionemos diante desses acordos, desses relacionamentos. Só que é tudo com uma tensão. Então, essa pressão que a gente vai sentir muito forte vai fazer a gente se manifestar e se revelar através das pessoas, através das relações. Logo depois, esse sol aqui, lá mais ou menos por uma semana, quando tiver a lua chegando na fase crescente, ele adentra o signo de Escorpião. E aí ele, como regente do ano, começa a iluminar, a mostrar situações que estão escondidas, que estão ocultas, as situações que envolvem poder, as situações que envolvem a parte podre, a parte escondida, a parte do que precisa ser mostrado. E aí ele passa aqui com Mercúrio, que está retrógrado. Esse Mercúrio é a nossa mente, é a nossa visão, é a forma de ver as coisas, e retrógrado ele já está revisitando todos esses pontos ocultos, esses pontos escondidos, e ele vai trazer muitas revelações, porque na oposição desse Mercúrio tem Urano aqui em Touro na casa 2. Urano revela com choque, ele traz o caos, ele traz a mudança, ele traz a ruptura, ele traz o clarão de um raio ali na nossa visão do que a gente é capaz de enxergar. Entre casa 2 e 8, pega muito as questões financeiras, as questões materiais, então pode ser revelação com coisas que envolvem corrupção, verbas, dinheiro sonegado, dinheiro escondido, questões com justiça de casa 8 também, questões em processos que estão ocorrendo, né, que estão pendentes, então muitas coisas acabam se revelando dessa parte do que vem de você e do que você recebe do outro, né, então vem muito essa ligação sendo colocada às claras. Aqui também toca muito o poder em todas as suas situações, então revelações tanto de agora uma época eleitoral que a gente está vivendo e trazendo à tona muitas situações aí por esse período, até porque a eleição, pelo menos aqui no Brasil, vai ser no primeiro dia da próxima alunação Escorpião, então todo esse período de campanha vai acontecer nessa alunação aqui agora, e que vai desmascarar e que vai trazer muita coisa à tona. Também traz muito questões de abuso relacionado à sexualidade, né? Que também é um poder sobre outra pessoa. E a política, ela traz muito o poder através da sonegação de informações, né? As pessoas que detêm o poder, eles têm o poder porque eles têm informações privilegiadas. E as outras pessoas não sabem. Então, muitas coisas sendo reveladas aqui desabam muito dos poderes, né? E as relações, elas são feitas de articulações, de acordos, de troca de favores, de troca de privilégios, né? Só que essas relações, elas são escravizadas, né? E quanto mais a pessoa sobe no poder, na verdade, mais escrava ela fica de muitos contratos, muitos acordos, muitas pendências e muitas coisas ocultas. E tudo isso é um momento de eclosão, é um momento de trazer esse corte, essa ruptura, de não aguentar mais situações assim e, através dos próprios acordos, através dos próprios relacionamentos, trazer esses embates, que através dessas situações as coisas começam a se revelar. A gente tem aqui o ascendente em Áries, junto com a roda da fortuna, e o Quirón, que trata das nossas feridas. Então, a gente está num período em que a gente vai precisar trabalhar a nossa autonomia, a nossa independência, o nosso próprio caminho, né? Chega de viver no caminho dos outros, de viver numa relação por causa do outro, ou se submeter a situações por causa do outro, do interesse do outro, da intenção do outro. Essa escravidão, essa manipulação, de certa forma, ela vai eclodir porque ali tem feridas que precisam ser agora tocadas para serem curadas, e cada um seguir o seu próprio destino, a sua própria intenção, né? Trazer essa autonomia de se libertar de relações aqui
que trazem esse peso, né, dessa cobrança de fatura, de troca de interesses, que é bem o que trabalha a política. Então isso vai ser bem mexido, vai ser bem delicado nessa época. Também já vi começando denúncias de abuso, né, com questões aí de sexualidade já começando a acontecer. Esse mês deve acontecer bastante também. E questões com religião também, por conta aqui do Júpiter, né, que traz essa ética, essa verdade bem às claras aqui. Então várias coisas envolvendo todas essas situações de poder, trazendo à tona todo esse lado podre. Até porque o regente de Libra é Vênus, que está aqui, e essa Vênus está em Virgem, fazendo essa separação do joio do trigo, né, fazendo essa limpeza nos hábitos, nos rumos, no cotidiano, na saúde, na vida, nas equipes de trabalho, no que é a manutenção, né, diária do que a gente tem de vida, só que também está numa oposição a Netuno, que está em Peixes aqui na casa 12, que é exatamente tudo que está oculto, escondido, né, o que a gente percebe de uma forma inesperada, né, o que se revela de uma forma em que você toma um susto. Nessas situações, são relações aqui que estão realmente sendo analisadas, e muitas coisas aqui têm uma intuição forte que começa a ajudar, auxiliar, mas revela situações que talvez tragam muitas decepções, porque cai um véu de ilusão que está aqui no inconsciente. Então, através das relações, talvez você não esperava alguma coisa de alguém, ou não imagina que a pessoa, ela, na verdade, não tem a mesma visão que você tem dela, ou que você acha que ela tem de você. Então esses castelos aí de areia começam a cair e serem minados, né? Isso vai mexer bastante com exatamente o ego, né? Que são as feridas, essa fera, esse instinto, isso tudo que está reprimido, isso que está sendo olhado e revisto dessa individualidade, dessa identidade. E aí aqui o nó do norte, que é o que a gente precisa corrigir, ele está aqui em Gêmeos na mente, né, nas comunicações. Nós estamos caminhando para abrir a mente e perceber as coisas de uma nova forma, entender, raciocinar, abrir a cabeça para novos entendimentos, para um novo tipo de comunicação, de conversa, de uma forma que seja colaborativa e limpa, né? Chega muito ao final dessa coisa do poder pelo egoísmo, pela intenção para si mesmo e da competição. E a gente começa a arrumar, porque é exatamente esse nó do norte que toca aqui, ele faz um sextil aqui, ó, com Marte, que ajuda a desenvolver essas ações, e aqui um trígono, né, com o Sol e a Lua aqui. Então, a saída, né, para esse triângulo, para essa tensão das suas questões de relacionamento, tanto pessoais quanto coletiva, é exatamente você mudar a forma de ver as coisas, mudar a forma de pensar, mudar a forma, abrir os horizontes, abrir as ideias, abrir para a diversidade, não ficar centrado, né, num pensamento fixo que já está morto e que você ainda não quer abrir mão. É abrir a forma de se comunicar, abrir as possibilidades, a forma de se expressar, abrir a escuta e começar a aprender a trocar, a colaborar com o outro, porque traz exatamente também aqui o quincunce, né, para o Plutão e para o Júpiter, que isso é necessário, é um ajuste para a gente conseguir lidar com esse coletivo, com essa situação, com essa pressão dessa autoridade. Então é uma ponte aqui, é a gente conseguir enxergar as coisas com um novo pensamento, tá? Isso aqui está fazendo uma quadratura com o Netuno também, então tem uma tensão que às vezes as coisas que a gente vai perceber no caminho, né, que vão se revelar, que estão ali ocultas, vão trazer alguns choques que vão ser difíceis de processar, né, informações que realmente a gente não esperava, mas que isso que auxilia para a gente reorganizar as relações. No fundo, ficam só as relações que são verdadeiras na vida da gente, e as que estão já em detrimento, precisando trazer soluções, precisando trazer finalizações, precisando trazer à tona situações, todas essas questões vão acontecer nesse ciclo.
Então, se você tem coisas para resolver em relacionamentos pessoais, amizades, de trabalho, em qualquer situação, se você tem alguma coisa escondida, um relacionamento oculto, qualquer coisa é hora de resolver antes que isso seja resolvido pela vida, né? Seja exposto de uma forma em que traz ali uma morte, uma traição ou algo muito mais duro de conseguir lidar com toda essa transformação, mas que ninguém vai escapar, né? Então, através das situações de pressão de relacionamento, é quem a gente mostra quem a gente é quem a gente mostra a nossa cara, né? Não quando as coisas estão maquiadas, mas sim quando as coisas começam a ficar tensas mesmo e através das pessoas, né? Através desses relacionamentos que começam a ser colocados em xeque entre o interesse individual, né, o interesse pessoal, o interesse do outro, começa esse cabo de guerra aí e culmina nessa explosão de coisas. Esse Júpiter aqui, ele está fazendo um trígono, né, com a Vênus, então essa limpeza nas relações, essa faxina, está ajudando muito a gente ficar com a parte mais verdadeira e ética da nossa vida, né, prezar por relações a se construírem aí, se estruturarem de uma forma diferente, de uma forma que faça um sentido, de uma forma que realmente você não tenha que fazer um jogo ou ter uma máscara, que você possa ser você e trabalhar isso, porque esse Júpiter também é a ponta aqui entre o Netuno e a Vênus aqui nesse triângulo azul, então é por essa verdade, é limpando a vida, né, através das leis dos homens, das leis naturais, das leis divinas, em que essa justiça está sendo vivida agora nesse próximo período, nesse próximo ciclo, tá bom? Bom, é isso, gente. É um mês bem profundo, bem forte. E a gente começa ali, pelo menos aqui no Brasil, a eleição no próximo ciclo, exatamente no primeiro dia da lua nova. Então, é um período bem transformador em que lá já vão acontecer outros passos do caminho das coisas realmente estarem transformando, né? Ter chegado no fundo do poço e estar se transformando. E esse fundo do poço chega para muita gente esse período agora, em que as coisas realmente começam a acontecer, aparecer, se revelar e mudar a situação de todo mundo, passando uma transformação muito grande, tá bom? Tenham um ótimo mês, sejam mais honestos com vocês mesmos e revisem a vida, revisem as suas verdades, a sua ética, seu posicionamento, as suas relações. Revise com muita lealdade e com muita justiça a você mesmo e a todas as pessoas, né? Sem se colocar num papel de vítima, sem se colocar num papel de mártir, encarar o que precisa ser limpo na vida, porque a gente só tem a ganhar com todos esses processos, por mais difíceis que agora seja atravessar essa cobrança e essa autocorreção, tá bom? Um bom mês para todo mundo.